Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Embaixador. Queria começar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, por agradecer a presença e a disponibilidade e saudar a sua presença aqui. E começar por dizer que, do nosso ponto de vista, as 4 prioridades que foram enunciadas, escolhidas pela Estónia para a presidência ao longo deste semestre são importantes e a escolha destas prioridades revela, de alguma forma, como a Europa conseguiu ultrapassar a crise financeira iniciada em 2007 e que depois deu origem à crise das dívidas soberanas, porque as matérias relacionadas com o setor financeiro não estão hoje já no topo da agenda como estiveram, e parece-me de realçar. É um contexto particularmente exigente por múltiplas razões, mas também porque estão a decorrer as negociações para o Brexit e isso altera profundamente, tem um impacto profundo na estrutura da União Europeia, mas eu queria, relativamente às questões que foram enunciadas, fazer ou colocar algumas considerações e algumas questões concretas. Nós concordamos em absoluto que a consolidação da Europa no mundo e num mundo globalizado é um ponto essencial e que a aposta na criação de riqueza na Europa assenta de facto na liberdade, nas liberdades que enunciou, mas no conceito de liberdade que depois tem todas essas liberdades de circulação incluídos, mas também na inovação como elemento que nos permite enfrentar o futuro com confiança e com capacidade de continuar a criar riqueza. Notamos que nas prioridades, no detalhe, há também as apostas importantes na criação da União do Mercado de Capitais, mas gostaríamos também de saber qual é a posição da Presidência relativamente aos passos que ainda falta dar para completar a União Bancária e também até à luz daquilo que consta do documento de reflexão sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária que foi recentemente publicado, se a Presidência da Estónia apoia a criação de um Fundo Monetário Europeu e o sentido de evolução da União Económica e Monetária que decorre que está vertido nesse documento de reflexão. Quanto à questão da abertura ao mundo como forma de promover o crescimento e a criação de riqueza, quais são as prioridades definidas em matéria de acordos comerciais? Qual é a posição, por exemplo, relativamente às negociações com o Mercosul e também qual é o ponto de situação relativamente ao TTIP, que é uma matéria de que deixámos de ouvir falar recentemente. No que respeita aos objetivos para uma criação de um mercado de eletricidade, de energia, mas de eletricidade comum, para Portugal é muito importante e o Governo anterior fez um grande esforço para que fossem aprovadas as ligações energéticas entre a Península Ibérica e a França. É fundamental para a nossa competitividade, mas entendemos também que é fundamental para a segurança do abastecimento de eletricidade na Europa e para reduzir dependências de parceiros externos que no passado nos trouxeram algumas dificuldades. No que diz respeito à questão de uma Europa inclusiva e sustentável, há um enunciado nas prioridades que tem a ver com a modernização, a atualização das regras para promover a mobilidade do trabalho e a livre circulação de pessoas e queríamos saber um pouco mais em concreto que objetivos se prevêem alcançar até ao final da presidência, em concreto que regras é que é proposto alterar. E por último, embora não seja esta a ordem em que as prioridades são apresentadas, sobre a questão que está claramente na ordem do dia, que tem a ver com a segurança e defesa. É um tema incontornável que diz muito a todos os europeus, nomeadamente as ameaças terroristas que criaram em todos os europeus um sentimento de insegurança muito maior até às vezes do que o impacto que têm as ações concretas, mas que nos deixou a todos muito inseguros e que tem também, naturalmente, impactos relevantes até sobre a atividade económica, de que posso dar apenas como exemplo o impacto na atividade, no turismo e nos fluxos turísticos que têm estes atentados terroristas quando ocorrem. Nesta matéria do reforço da segurança e da defesa, gostaríamos de saber qual é o caminho que a Presidência vê para conciliar um conjunto de compromissos e objetivos assumidos, mas que têm elementos diferentes. Por um lado, a participação na NATO
da maior parte dos países e o compromisso assumido na Cimeira de Gales em 2014 de aumentar as despesas com defesa para 2% do PIB, mas também como é que isto se articula com a discussão que está em curso sobre os recursos próprios da União Europeia, com a forma como o orçamento da União vai também responder a estas matérias e também como é que tudo se articula com os compromissos nesta matéria que foram assumidos bem recentemente no Conselho Europeu de 22 e 23 de junho. E perceber também de que forma é que estas questões do financiamento da segurança e da defesa, como é que vão impactar na elaboração do orçamento da União já para 2018, mas também se vai ou não a Presidência pugnar para que haja reflexos nos orçamentos dos vários Estados-membros já no próximo exercício. E agradeço à Sra. Presidente a tolerância que ultrapassei os 5 minutos. Muito obrigada.